atualizar essas informações. O que eu sei sobre a civilização antiga, a civilização perdida na Amazônia, o tal do Ratanabá. É o seguinte, minha gente. Aqui na região amazônica, nós indígenas sabemos que aqui havia várias civilizações muito mais evoluídas do que a gente. Muito mais. Eu digo a gente, a raça humana de agora. Mas por que essas pessoas eram tão evoluídas? Fica no vídeo, você vai saber um pouco de tudo aqui, tá? Bom, pessoal, eu tô passando aqui para deixar esse vídeo que eu encontrei muito legal, né? Então, Ratanabá segundo os índios, né? Então, vocês digitem isso aí vocês vão conseguir ter acesso a esse canal da menina aqui. Ela é uma índia, né? O nome do canal dela é Izani. Ali, cara, ela tem 695 mil inscritos. É muita gente, né? Muito legal isso aí. Então, vendo o vídeo dela aqui, o que eu achei muito legal, primeiro, né? Olha o título, é Ratanabá segundo os índios, não é uma opinião pessoal dela. Aí por isso que eu abri ali para mostrar para vocês o canal dela, que eu gostaria que vocês fossem lá e assistissem o vídeo inteiro. O que ela está falando ali é o que é contado de geração através de geração. Isso passa de pai para filho, então isso não veio dos livros, isso não veio da cabeça dela, e não é só a opinião dela, isso é a sabedoria do povo dela. Tá? É isso que tem que ser muito bem observado. É a história que é, de novo, que é contada de pai para filho e que atravessa a geração. Pois bem, nesses 17 minutos de vídeo dela, que eu gostaria que vocês fossem lá e constatassem com seus próprios olhos, né, o que ela fala sobre qual é a história que é contada geração pós geração na tribo dela. A quantidade de coincidências, ou melhor, coincidências não, né? De corroborações seria a palavra mais correta. A quantidade de corroborações de fatos que está na consciência, na sabedoria da tribo dela, com os estudos levantados pelo pessoal do Dáquila, é uma coisa impressionante. Então vocês vão ouvir ela falar que sim, né, que Ratanabá existiu, a cidade, ou melhor, existiu não, existe, né? Ela fala sobre as civilizações que eram muito mais avançadas. O interessante é que ela fala, em vez de falar Deus, ela fala o grande pai, né? E ela também fala da tribo das mulheres, e quem acompanha e estuda o Dáquila lá sabe que eles falam muito também das Amazonas, da tribo das Amazonas, que viveram ali, né, na floresta amazônica, por isso que dá o nome do rio e da floresta da região amazônica, por causa das Amazonas, e o rio foi dado o nome Amazonas em função dessa tribo das Amazonas. Só que ela chama de um nome diferente, e ela diz esse nome aqui no vídeo, mas adiante ali ela fala sobre esse nome. É bem legal. Outra coisa que ela fala, que corrobora o que as pesquisas do Dáquila levantaram, é a questão dos milhões de anos, que principalmente o pessoal mais apegado à Bíblia, eles não conseguem, eles acreditam que essa parte está errada na questão dos milhões de anos, então eles já têm um pouco de dificuldade de entender a questão dos dinossauros, que falam em 65 milhões de anos. Então, quando tu vai falar de Ratanabá, 450 milhões de anos, e daí as pessoas ficam realmente muito chocadas com isso, e muitos acabam achando que é tudo besteira só por causa dessas informações dos milhões de anos. E agora eu vou lembrar do Menito, ou Maneton, como alguns dizem, Maneto, eu já fiz vídeos sobre ele, né, há bastante tempo aqui no meu canal, acho que uns 3 anos atrás ou mais até, que é aquele... Ele é agora faz tempo que eu não estudei, mas se eu não me engano ele é um egípcio, né? Eu até achava que ele era grego, mas ele é um egípcio, parece. E ele foi fazer os estudos sobre o Antigo Egito e aquela questão toda. E quando ele levou os estudos, chegaram na Grécia lá, como o pessoal acreditava que a Terra só existia há 6.000 anos no máximo, eles descartaram toda aquela parte
dos governantes que reinaram por 25 mil anos, 15 mil anos, tantos mil... Eu estou chutando os números aqui, né? Mas valores muito superiores aos 6 mil anos que eles acreditavam. Então eles enquadraram tudo aquilo no folclore, né? Essa é a história de hoje das pessoas que sabem que a Terra tem mais de 6 mil anos e como é que eles reagem àqueles estudos desse Maneton, aí, o Maneto, como alguns dizem também. E na verdade, então, tudo quando as pessoas conhecem a história e a história fala coisas que fogem dos moldes, eles tentam trazer para dentro dos moldes para a história ficar mais aceitável. Então isso é uma coisa meio esquisita, né, gente? Mas enfim, então acontece que a Terra é muito mais antiga do que a gente imagina, a civilização é muito mais antiga do que se tem registro, e tal e qual... essa história os egiptólogos todos, né, eles todos se baseavam num estudo desse Maneton, Menito, alguns dizem, são várias, eu já vi chamar de várias maneiras esse cara aí. E como todos os egiptólogos se baseiam nos estudos desse cara, e esse cara já partiu de uma premissa errada, né, todos os egiptólogos acabam distribuindo uma versão errada dos fatos, né, principalmente em relação à idade do ser humano aqui na Terra. Então é muito... ou do início da civilização, né, ou das civilizações. Então isso é muito legal a gente ir confrontando e corroborando a informação de diversas fontes. Então aqui nós estamos falando dessa Índia, né, a Izani parece pelo que eu vi ali o nome dela antes, e de novo, não é a cabeça dela, né, não é uma ideia dela, ela não leu isso dos livros, e não é uma alegação pessoal dela, isso é o conhecimento da tribo, tanto que ali é Ratanabá segundo os índios, não é segundo a minha percepção que ela está fazendo o vídeo, ela está contando a história do povo dela. Então isso que ela está falando é uma consciência geral entre o povo indígena. Né, da mesma forma como eles fazem os livros mentirosos de história, né, e jogam para nós tentando mostrar que aquilo ali, os índios não têm essa história de inventar livro e distorcer conforme os interesses deles, né? Não, ali eles simplesmente passam a história como ela é de geração através de geração. E é assim que eles têm informações e muito mais sabedoria e muito mais confiável do que muitos dos livros que a gente sabe que são manipulados justamente com o intuito de criar uma imagem que proporciona o controle dos dominadores do mundo. Tá ok, pessoal? Então ela corrobora a existência de Ratanabá, ela corrobora a questão dos milhões de anos das civilizações, ela corrobora a questão da transmutação que o pessoal do Dáquila fala, que ela diz ali que tem uma tribo, eles dizem, gente, eles não morreram, eles estão vivos. Outra coisa que ela corrobora são a questão dos nossos amigos do espaço. E tal e qual, o Felipe Castelo Branco, o Rafael Hungria, o Otávio Reis, eles vivem dizendo, gente, os nossos parceiros, se referindo aos extraterrestres, eles não vêm aqui ficar se apresentando para fazer espetáculo. Por que o Bilu não aparece? Por que o Bilu não aparece, né? E eles dizem, pessoal, eles não... em relação a essas perguntas, eles dizem que a manifestação desses seres não é para fazer espetáculo, é quando existe um propósito, quando existe uma necessidade, né? E aí todo mundo, isso aí é desculpinha, coisa e tal. Aí o mais interessante é que vem essa Índia aqui agora e diz exatamente a mesma coisa, que eles se manifestam sim, mas não é por qualquer coisa, eles se manifestam quando existe um propósito, quando existe uma causa muito grande. Né? Então olha que interessante é quando a gente faz o cruzamento de informações. Então quando a gente vai atrás desse tipo de coisa, a gente vê que todos esses ataques, principalmente na questão desses influencers, né, e outros youtubers que estão atacando, estão jogando pedra com palavras, porque como eles não acreditam, eles não têm nada para contestar, é só a crença deles de que Ratanabá não existe, eles batem nessa tecla, né, mas não aproveitam nada, ou melhor, não apresentam nada que
que comprove que Ratanabá não existe, enquanto o pessoal do Dáquila, que é tão atacado, chamado de charlatão e chamado de mentiroso, estão trazendo uma série de evidências, filmagens, o pessoal está voando lá em cima, filmando, mostrando para quem quiser ver. As imagens que eles estão mostrando, tu pode entrar no Google Earth, tu vai lá e tu enxerga, ou seja, aí a gente vê o verdadeiro sentido do negacionismo. É onde tem as coisas sendo esfregadas na cara das pessoas, mas as pessoas não querem ver. E muito desse negacionismo em função de Ratanabá é porque as pessoas têm aquela imagem do Urandir, ou seja, é um preconceito contra o Urandir por causa daquela farsa midiática que eu já desmontei, que eu já mostrei documentos, eu já mostrei resultado de processo aqui, ou seja, não vê quem não quer, tá entendendo? Então as pessoas não acreditam em Ratanabá, porque o líder, porque o presidente dessa instituição de pesquisadores é o Urandir, e as pessoas ainda estão naquela vibe, digamos assim, né, daquela difamação que foi feita contra o Urandir lá 20 anos atrás, né, lá por 96, 97, parece que foi aquela palhaçada toda que aconteceu lá, né, a qual, de novo, eu já desmontei aqui, já apresentei documentos, mas tem gente que acabam colocando tudo no mesmo saco. Ah, porque o Urandir é um farsante por causa do ET Bilu, então tudo que vem dele é uma mentira, embora esteja sendo esfregado na cara deles Ratanabá, embora tu possa abrir o Google Earth lá e constatar ali a Piacás, né, parece que é, aquelas quadras que foram encontradas, e então assim, é uma quantidade de indícios, né, de vestígios, de artefatos que já foram mostrados, e ainda tem gente fazendo vídeo aí, a farsa de Ratanabá. Aliás, tem um canal aí que chama Não Adivinho, ou Não Adivinhou, sei lá qual é que é do cara. E ele falou muito mal do Urandir e agora ele fez a farsa sobre Ratanabá. Eu já fiz um vídeo desse indivíduo mostrando que todos aqueles argumentos que ele usou para difamar o Urandir, para falar que o Urandir é um mau caráter, coisa e tal, em relação aos igurates, aos igluzinhos, que é para vender iglu pro otário. Ou seja, eu fiz vários vídeos aqui nos últimos dias mostrando o porquê daqueles iglus, né, mostrando o que está acontecendo no planeta em relação às intempéries. E aí quando dizem vender iglu para otário, aí eu digo, vai dizer para aquelas pessoas que tiveram suas casas destruídas por vendavais, por granizo, coisa e tal, se eles tivessem um iglu, eles estariam com todos os seus bens protegidos lá, né? Ou seja, desmontando essa tese de que é uma coisa mal intencionada essa questão dos iglus. Justamente o contrário, provando que o Dáquila tinha uma informação privilegiada, sabia que essas coisas que estão acontecendo ao redor do mundo iriam se intensificar, né? Mais uma prova de que eles sabem o que estão falando. E tanto que é que quem mora nesse tipo de iglu aí fica muito mais tranquilo em relação a abalo sísmico, granito, vendavais, pois aquelas construções resistem até a ventos de 450 km por hora. Então é uma infinidade de coisas que a gente vai trazendo e cada vez mais a gente vai comprovando a seriedade, a veracidade e o propósito do pessoal do Dáquila de realmente trazer tecnologias e trazer coisas que beneficiem a população. Mas claro, né, os escravagistas do mundo não têm interesse que essas informações do Dáquila sejam de domínio público, por isso tanto ataque. E de novo, entender que o governo oculto, os escravagistas queiram inibir, queiram frear o pessoal do Dáquila é absolutamente compreensível, porque o Dáquila está aqui para abrir as portas da senzala, né? Agora, quando a gente vê nós, os próprios escravos do sistema, né, alguns de nós assim, ajudando a manter as portas da senzala fechada, se dizendo que estão lutando para abrir as portas da senzala, é isso que é realmente incompreensível, né? Então, contra fatos não há argumentos, e o que a gente tem apresentado aqui são fatos atrás de fatos, corroborações, cruzamento de dados entre fontes, entre culturas. Por isso que eu estou fazendo o vídeo desta moça aqui, Ratanabá segundo os índios. E toda a cultura indígena do povo dela lá sabe dessas coisas todas.
Então, é mais para as pessoas que ainda estão em dúvida, né? Estou aqui eu de novo, trazendo cada vez mais e mais fatos, cruzamento de fontes, né? Para as pessoas terem noção do que está acontecendo, terem noção da importância de Ratanabá e mais, pessoal. Se nós não se conscientizarmos, o governo oculto já está movendo seus pauzinhos, né? A gente já está sabendo aí que tem uma equipe de pseudo-arqueólogos ou dessa ciência vendida, né? Ou comprada, sei lá como querem dizer. Ou seja, os servidores do GO, eles já estão se armando para ir para lá, pro Ratanabá, e eles vão dar um jeito de melar isso aí e de fazer com que os benefícios dessa descoberta não cheguem ao povo. Então vocês que estão só jogando pedra, em vez de vocês dar um voto de confiança e apoiar no sentido de que essa pesquisa do Dáquila chegue ao final e que os resultados sejam divulgados realmente para todo mundo, para que os benefícios sejam colhidos, né? Quem ficar aí apoiando contra, né, jogando contra ou tentando impedir que as pesquisas avancem, por que impedir que as pesquisas avancem se o resultado da pesquisa vai trazer a verdade para todos? Então até os que acreditam que é uma farsa e que estão interessados em, digamos assim, desmascarar o pessoal do Dáquila, eles deveriam ser os primeiros a querer que essa pesquisa chegasse ao fim, porque se for uma mentira, é o fim do Dáquila, é o fim do Urandir. Eles estão apostando tudo nisso aí para mostrar para o mundo. Então, se isso for uma mentira, acaba com a história deles. Então, vocês que têm tanto interesse em destruir o Urandir, a coisa mais inteligente que vocês teriam que fazer é justamente incentivar para que essa pesquisa fosse até o final. Né? E não impedir que barrasse. Por quê? Você só tem a ganhar com isso, porque se for uma mentira, os resultados da pesquisa mostrarão que é uma mentira, porque não tem como esconder, as pessoas vão querer ir lá para ver com seus próprios olhos, e se for lá e não existir nenhuma cidade subterrânea, como é que fica isso? Né? Agora, por outro lado, se for verdade, nós não vamos todos colher os benefícios que estão sendo prometidos da tecnologia que tem lá embaixo, em relação à saúde, em relação à energia livre, em relação a veículos de locomoção, né? Carros que flutuam para cá e para lá, porque as pessoas, os murios, eles não caminhavam, ou melhor, os veículos deles não tinham rodas nem combustível fóssil, e nós estamos falando de milhões de anos atrás. Então as pessoas inteligentes, né, e que raciocinam, né, vão chegar à conclusão de que a melhor forma é querer que essas pesquisas cheguem ao final o quanto antes. Tanto para desmascarar o pessoal do Dáquila se for uma mentira, quanto para nós colhermos os benefícios disso se for verdade. Então, simplesmente assim, jogar contra agora é uma estupidez independente do lado que tu esteja. Se tu é contra e tu tentar barrar essa pesquisa, é uma profunda estupidez, porque tu está perdendo a chance de desmascará-los, eles, se for mentira, e está perdendo a chance de ter grandes benefícios do resultado dessa pesquisa, se isso for verdade. Então, de qualquer forma, é uma estupidez não querer que isso avance, né? E, de novo, todo esse pessoal aí que está jogando contra, eles estão incentivando para que aquilo permaneça oculto lá e nós vamos acabar não colhendo os benefícios disso. Então, gente, vamos parar de dar tiro no próprio pé, vamos parar de ser masoquista, vamos largar de mão de ser burro. Pessoal, já aproveitando o ensejo aqui também, tem o canal Questione-se, né, do Renato Barros, a qual eu gosto muito, acho muito legal. Então ele trouxe aqui Ratanabá, a cidade perdida na Amazônia. Eis a verdade? Mentira? Né? É os questionamentos. Então ele está se posicionando como um pesquisador. E o mais legal aqui é que desse vídeo dele, que eu gostaria que vocês fossem lá e assistissem também, é essa questão que ele botou, olha a foto do Urandir, né? Tá meio mal, meio ruim essa imagem, meio distorcida, mas é o Urandir e o Mário Frias, quando o Mário Frias era o secretário ainda de Cultura. Então ele coloca, então tem os posts Mário Frias aqui embaixo, ó. Tá bem ruim a imagem aqui, mas vamos ver o que acontece aqui, se melhora um pouquinho. A Amazônia é um assunto aí recorrente, porque não só pessoas aqui dentro do Brasil, quanto vários países.
aqui, ó, dá para ler pelo menos, ó. A revelação de Ratanabá, a, entre aspas, cidade perdida na Amazônia brasileira, virou um dos assuntos mais comentados na mídia e nas redes sociais. Segundo os números do Google Trends, parece que não consigo ler direito aqui, a procura por Ratanabá teve um aumento repentino nos últimos dias, tá? E o mais legal é lá de... parece que melhorou um pouquinho a letra aqui agora, ó, vamos ver. Não muito, mas surreal. Vamos aguardar as imagens da tecnologia LiDAR ou LiDAR, né? E depois os resultados das expedições. Tá bem ruim aqui. Mas, gente, antes de tirarmos conclusões, isso é interessante. Olha que legal que o Mário Frias diz aqui, ó. Tenho visto algumas mídias e influenciadores taxando a revelação como fraude sem sequer ir a campo e sem aguardar os próximos passos das pesquisas, né? Então vão lá, pessoal, e constatem vocês o que eu estou falando aqui, tá? Lá no canal do Questione-se do Renato Barros, esse post do Mário Frias que ele colocou. Então, de novo, vocês viram ali no início, né, as fotos do Urandir entregando todo o material que eles descobriram lá para o Mário Frias, para que isso chegasse na mão do Bolsonaro. Então, esses que ficam atacando e falando mal, como o próprio Mário Frias falou, que estão botando como farsa, acabei de falar agora, né, no... Como é que é o nome do cara lá? Adivinhou, não adivinhou, ou não adivinho, não sei... que o título dele é Ratanabá, a farsa da cidade perdida, ou seja, de novo colocando como uma farsa, colocando o pessoal do Dáquila como os mentirosos e tal. E aí eu pergunto para você, se isso fosse uma farsa, o que o Urandir ia ganhar indo lá convidando o Mário Frias para ir junto nas pesquisas, nesse próprio post aqui que ele está colocando do Twitter, a qual o nosso amigo Renato Barros colocou nesse vídeo aqui, né, ele fala que ele só não pôde ir junto nas expedições porque ele teve um pré-infarto. Essa é a alegação do Mário Frias, né? Mas, enfim, que ele recebeu fotos dos artigos que foram encontrados e tal, ou seja... qual seria, né, a lógica, se isso fosse uma farsa, se isso fosse uma mentira, qual seria a lógica do Urandir ir lá e convidar o Mário Frias para ir junto nas expedições e entrar lá embaixo nos túneis e constatar o que eles estão falando com os seus próprios olhos? Seria o maior tiro no pé, né? O Mário Frias ia mandar prender os caras, né, se isso fosse uma mentira. Então, é uma estupidez tão grande das pessoas que estão falando contra, né, sem sequer esperar os resultados, que é impressionante. E outra, as coisas que o Mário Frias fala aqui, são muito interessantes, né? E em relação às tecnologias que lá estão... Ou seja, gente, é fato em cima de fato mostrando que sim... os caras que são contra o Dáquila e contra o Urandir pode espernear, pode ter chilique, pode dar piti, eles podem fazer o que eles quiserem, eles podem mentir o quantos quiserem, eles podem jogar quantas pedras eles quiserem, eles não vão mudar o fato de que Ratanabá existe, está lá para quem quiser ver e vai ser revelado. Né? O único problema é esse povo jogar tanto contra, né, que aí depois, quando o pessoal do governo oculto vier lá e der um jeito de tentar esconder aquilo para que essas revelações que beneficiam a humanidade não venham à tona, né, se de alguma forma isso acontecer, esses falsos pesquisadores da ciência acadêmica, e muitos estão dizendo, por causa que o Dáquila não tem nenhum vínculo com instituições científicas, justamente por isso, porque as instituições científicas ligadas às universidades são todas do sistema, eles só vão divulgar as coisas que o sistema permite. Então, se um pesquisador, né, que ganha fundos, que tem as suas pesquisas patrocinadas pelos
pelos governos, no momento que eles descobrem essas coisas e pretendem revelar, né, essas coisas que abrem as portas da senzala, eles são ameaçados de perder o seu título, eles são ameaçados de perder o seu financiamento, eles são ameaçados de perder o seu emprego, e é dessa forma que os controladores do mundo vão impedindo que as informações libertadoras da humanidade venham à tona. É exatamente por isso que o pessoal do Dakhla não tem nenhum vínculo com ninguém. É exatamente por isso que o pessoal do Dakhla não pede dinheiro para ninguém. Eles, aliás, o próprio Mário Frias, aqui nesse post que ele fez, ele coloca que eles são independentes e que eles não dependem do dinheiro do governo. Eles não foram lá falar com o Mário Frias pedindo dinheiro para ir atrás das investigações e das pesquisas. Eles se bancam por conta própria, eles estão alugando avião, eles compraram equipamento de lidar, foi um investimento que chegou acima de R$1 milhão, gente, do próprio bolso, justamente para que não tenha rabo preso com ninguém, para que não venha ninguém ameaçar eles de forma nenhuma. Entendeu? Então eles não foram lá pedir dinheiro para levar as pesquisas adiante, eles foram lá convidar o Mário Frias para ir junto nas expedições, para que eles tivessem alguém próximo do nosso presidente que visse com os próprios olhos o que está lá, né? Para que sim, que essa divulgação, e vocês conseguem imaginar o presidente falando para o mundo: temos Ratanabá, Ratanabá é nosso? Só que o governo oculto de todas as formas vai impedindo que isso chegue lá de uma forma ou de outra. Só que agora eu acho que não tem mais como segurar. Eu acredito nesse momento, até pela repercussão que deu nas mídias esse negócio todo, né, eu acredito que o nosso presidente Jair Bolsonaro já esteja sabendo disso. Agora, sabendo também de quanto o governo oculto age por trás dos panos, nos bastidores, em cima dos governos, quanta liberdade o presidente vai ter para poder falar sobre isso, né? Até que ponto o poder dele vai permitir que ele dê uma declaração em relação a isso? Então são outros questionamentos que a gente só vai descobrir vendo os próximos capítulos dessa grande novela. A questão é, a gente está mostrando aqui, né, para que as pessoas que tenham raciocínio lógico e que pensem, né, de novo, se o pessoal do Dakhla estivesse interessado em dinheiro, eles estariam gastando mais de R$1 milhão para divulgar essa informação para as pessoas, né? Eles não iam pegar esse R$1 milhão e há 30 anos, que conforme eu mostrei no último vídeo que eu lancei, há 30 anos que eles estão fazendo isso. Eles descobriram isso em 92, nós estamos em 2022, são exatos 30 anos. Vocês acham que nesse tempo eles não teriam condições de ter feito uma expedição e ter ido lá e ficado com o dinheiro para eles? O fruto dos tesouros, das descobertas? Aliás, muitos que atacam o Urandir aqui, eles dizem: todo mundo sabe que o Urandir é milionário, todo mundo sabe que o Urandir é milionário. Então, gente, se ele é milionário, ele não teria condições por conta própria de montar uma expedição e ir lá, entrar nas cavernas e ficar com o negócio para ele? Vocês entendem a quantidade de absurdo que está sendo falado em relação ao Urandir e ao Dakhla? E se ele quisesse esconder alguma coisa, ele ia levar justamente para o secretário de Cultura do país? Então, vamos raciocinar um pouquinho, pessoal. Então, estou aqui eu de novo, trazendo mais fatos, mais informações, fazendo as pessoas pensarem a respeito e ver, assim, ó, gente, atacar, dizer que Ratanabá é coisa de louco, é uma farsa, com tudo isso que está sendo apresentado, ou é um negacionismo impressionante, um negacionismo incrível, né? Ou uma burrice sem tamanho, uma estupidez descomunal, porque não tem como tu chegar numa outra conclusão. Olha que interessante isso aqui, pessoal, para fechar com chave de ouro, né? Mário Frias cai em fake news sobre cidade perdida na Amazônia. Primeiro, pro bom brasileiro, para quem conhece bem, né? Olha quem é que está escrevendo isso, o antagonista. Precisa falar mais alguma coisa? Agora vamos adiante aqui, ó. Então, Mário Frias cai em fake news sobre cidade perdida. Ó, olha aqui, ó.
Ex-secretário de Cultura recebeu em seu gabinete Urandir Fernandes de Oliveira, que lhe apresentou evidências, entre aspas, de Ratanabá, suposta cidade perdida no norte do Brasil. Então, como eu mostrei naquele vídeo do próprio... o próprio Twitter que o Mário Frias colocou, né, ele falou que ele foi convidado a ir junto com o Urandir lá para ver com os seus próprios olhos. Então, se fosse um fake news, né, o que o Urandir ia fazer com o Mário Frias quando ele chegasse lá e descobrisse que não tem evidência nenhuma? Né, que seria uma farsa. Então, olha a estupidez das pessoas, olha onde vai. Isso é ridículo demais. Só podia ser o antagonista mesmo para tu colocar uma coisa tão absurda assim, né? No Twitter do próprio Mário Frias, que eu mostrei no canal do Renato Barros, o Questione-se do Renato Barros, o próprio Mário Frias diz: eu fui convidado para ir lá, não pude ir pessoalmente nas expedições porque tive um pré-infarto. Palavras do Mário Frias. Então o antagonista aqui vai lá e bota aqui: Mário Frias cai em fake news. Isso é tão ridículo, é tão absurdo, pessoal. Então é só pra... é só para deixar claro aqui o grau de estupidez das pessoas, né? Agora, outra coisa, a gente sabe que o antagonista joga contra o Brasil. Isso todo mundo sabe, né? O cara bate, o cara mente, o cara é um esquerdopata assumido aí, né? Então, tudo que ele coloca a gente sabe que é mentira, então tá aqui, mais uma mentira. Fake news sobre a Amazônia. Se o antagonista diz que é fake news, é porque é verdade, gente. Né? Só para ficar o registro aqui. Então tá aqui, ó. Presidente Urandir, o presidente do Dáquila, né? Foi lá mostrar tudo, as evidências que ele tinha para o Mário Frias e estendeu o convite para ele ir pessoalmente ver com os seus próprios olhos o que o pessoal do Dáquila descobriu. Então eu queria ver a cara desse... Ou seja, esse pessoal que mente descaradamente aí, eles falam qualquer coisa que eles querem, eles mostram um limão, dizem que é uma banana, e se tu for questionar lá, eles vão dizer que tu é louco e que tu é que é o errado e que tu é o propagador de fake news. Então, fazer o que contra esse povo, gente? Né? Tá aí, ó. É brincadeira, pessoal. Com isso eu fecho esse vídeo com chave de ouro.